Um dos responsáveis pelo sucesso mundial da Marvel Comics, o multifacetado escritor Stanley Martin Lieber, nasceu em Nova York no dia 28 de dezembro de 1922. Mais conhecido como Stan Lee, ele também é editor, publicitário, produtor e empresário. Em parceria com renomados desenhistas como Jack Kirby, Steve Ditko e John Romita, criou os chamados super-heróis mais humanos, como Homem-Aranha, Incrível Hulk, Homem de Ferro, os X-Men, Demolidor, Thor, Os Vingadores, Quarteto Fantástico e Doutor Estranho. Esse novo gênero de super-herói fez com que a Marvel deixasse de ser uma pequena editora de HQs e se transformasse em uma das maiores corporações de entretenimento do planeta. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a incrível história de Stan Lee. O escritor, editor e executivo da indústria de histórias em quadrinhos americano Stan Lee morreu nesta segunda-feira, 12, aos 95 anos. A informação foi divulgada pela sua filha ao site TMZ. Ele chegou a ser levado ao hospital, onde morreu. Nova-iorquino de gema, nascido Stanley Martin Lieber em 1922, ele foi um dos mais importantes nomes dos quadrinhos por décadas, mas não foi exatamente um quadrinista. Fez história principalmente no nicho de super-heróis ao escrever argumentos, roteirizar HQs e conceber personagens que viriam a se tornar célebres como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e os X-Men. No entanto, Lee começou a carreira em 1939 como um mero assistente, sem assumir funções criativas. Uma de suas primeiras criações foi o Destroyer. Esse personagem, Destroyer, foi criado em 1941, mas o herói não obteve o sucesso de suas futuras contribuições. Suas principais obras vieram com a renovação dos quadrinhos dos anos 50 e 60, justamente quando Stan Lee estava pensando em mudar de carreira e sua esposa sugeriu que ele contasse as histórias que queria, independente de serem adequadas ou não às fórmulas de super-heróis. Esse conselho coincidiu com a intenção da Marvel de renovar o seu hall de heróis, e a partir daí vieram os Vingadores originais, o Doutor Estranho, o Quarteto Fantástico, os X-Men e entre muitos outros heróis exaltados hoje no cinema. Com a ajuda de Steve Ditko, com quem imaginou o Homem-Aranha, e Jack Kirby, parceiro na criação de Hulk, Thor e Homem de Ferro, Stan Lee deu início à ideia de um universo compartilhado para as histórias dos heróis da Marvel no início da década de 60, o que culminou em diversas sagas que envolviam heróis diferentes e serviu de base para o universo cinemático em que habitam os filmes da empresa. Steve morreu em junho, brigado com Lee. Por falar neles, aliás, Stan Lee é o ator que mais estrelou longas metragens de heróis. Em todas as adaptações cinematográficas de quadrinhos da Marvel, mesmo nas produções da Fox, X-Men, Deadpool e da Sony, Homem-Aranha, ele faz participações especiais curtas, porém aguardadas pelos fãs. Existe inclusive uma teoria não confirmada de que todos os personagens interpretados por Stan Lee no cinema seriam a mesma pessoa. Embora não tenha efetivamente lutado, Stan Lee serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial e retornou às atividades quadrinísticas após cumprir as obrigações militares. A função de Stan Lee, intitulada Playwright, algo como roteirista, consistia em escrever e adaptar textos e foi compartilhada no exército americano por pouquíssimos nomes. Por mais que a sua contribuição pelos quadrinhos de super-heróis não tenha sido voltada quase exclusivamente à Marvel, Stan Lee figura nas páginas de algumas HQs da empresa rival, a DC Comics. Quando seu parceiro de longa data, Jack Kirby, trabalhou na DC, ele criou Funky Flashman, personagem secundário de Mr. Miracle. Sem poderes sobre-humanos ou qualquer passado, Funk foi tido por muitos como uma sátira de Stan Lee, embora essa informação não seja canônica. Nesta segunda-feira, Stan Lee passou mal em sua casa em Hollywood, nos Estados Unidos, e foi levado ao hospital, onde acabou falecendo. O artista sofria de pneumonia e de problemas nos olhos. Nós aqui do Universo Curioso gostaríamos de finalizar o vídeo mostrando algumas frases que rodaram o mundo depois de sua morte. Chris Evans, nunca haverá outro Stan Lee. Por décadas ele deu tanto a jovens e velhos aventuras, distração, conforto, confiança, inspiração, força, amizade e diversão. Ele celebrava o amor e a gentileza e deixará uma marca permanente em tantas vidas. Excelsior. Hugh Jackman. Perdemos um grande gênio criativo. Stan Lee era uma força pioneira no universo de super-heróis. Tenho orgulho de ter sido uma pequena parte do seu legado e ter ajudado a trazer a vida a um dos seus personagens. Samuel L. Jackson. Obrigado, Stan Lee, pela distração desse mundo, pelo grande prazer em habitar o que você criou. Você fez tantos acreditarem no bom, no heróico, no vilanesco, no excitante. Mais do que tudo, você era altruísta e gracioso com todos nós.
Descanse em paz. DC Comics. Ele mudou a maneira como olhamos os heróis, e os quadrinhos modernos sempre terão a sua marca indelével. Seu entusiasmo contagiante nos lembrava em primeiro lugar porque todos nós nos apaixonamos por essas histórias. Excelsior Stan. Ryan Reynolds. Droga. Descanse em paz, Stan. Obrigado por tudo. Marvel Comics. Hoje, a Marvel Comics e a Walt Disney Company fazem uma pausa e refletem com grande tristeza o falecimento do presidente emérito da Marvel, Stan Lee. Com coração pesado, nós enviamos nossas mais profundas condolências à sua família e a seu irmão e honramos e lembramos o criador, a voz e o campeão da Marvel. E para finalizar, eu costumava ficar envergonhado porque eu era apenas um escritor de quadrinhos enquanto outras pessoas construíam pontes ou iam para carreiras médicas. E depois comecei a entender, o entretenimento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. Sem isso, eles podem parar no fundo do poço. Eu sinto que se você é capaz de entreter as pessoas, você está fazendo algo de bom. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Stan Lee.